Olá, time, tudo bem? Sou Eduardo Cambuí, especialista em aprendizagem e produtividade. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho aí sobre estudo em grupo. Será que vale a pena você estudar em grupo? Vamos fazer aqui discussões sobre os benefícios e os desafios de você estudar em grupo. Time, observe, estudar é um ato solitário. Apesar de você estar aqui agora conosco, você me acompanhar o curso, acompanhar os alunos, você, quando senta para estudar, você está sozinho. É você e você. E muitas vezes isso que é um atrativo para você estudar para concurso público, não é verdade? Por quê? Porque só depende de você, é o que dizem por aí. E muitas vezes esse depende de você é muito mais difícil do que parece. Isso só depende de você, como se fosse fácil. Não, é difícil só depender de você. E quando só depende de você, você precisa criar, desenvolver, descobrir elementos que ajudem você a continuar estudando. E muitas vezes, o grupo de estudo é um dos benefícios que você vai ter para esse tipo de comportamento, tipo de envolvimento, tipo de estímulo que você pode ter. Estudar em grupo ou estudar sozinho. Existem vantagens e desvantagens para as duas situações. Vamos aqui observar a primeira situação em relação à importância dessa análise de estudar em grupo aqui no material. O nosso primeiro tópico aqui é benefícios de estudar em grupo, troca de conhecimento, técnicas de aprendizado e recursos, explicando aí conceitos aí para consolidar o próprio aprendizado. Bom, time, essa parte é importante porque quando você estuda sozinho, você às vezes perde um pouco da referência de como está a concorrência, daquilo que chama a atenção de dúvidas, de informações para uma outra pessoa que muitas vezes não está sendo chamado para você. Numa leitura, às vezes você passa direto em determinados pontos que outra pessoa não passou. Ela está observando aquilo. Por isso é importante você saber que, ao estudar em grupo, você tem uma contribuição. É algo mais solidário. Então, um ponto importante, um item importante, um aspecto importante, muitas vezes é observado por essa outra pessoa. Além, claro, de quando você estudar em grupo, você tem uma motivação. A gente brinca que é como se fosse uma academia, né? Você tem pessoas, amigas, que te chamam para ir para academia, é mais difícil, né? Mas se você tiver, vai ser melhor para a sua dieta, para a sua atividade física, para a sua saúde. Imagina só, naquele dia que você está cansado, está mais desanimado, que se você estivesse sozinho, você não estudaria ou não iria para a academia, você tem um amigo chato, mas esse que é um amigo bom, hein? Mas é aquele amigo que fala, vambora estudar, vambora para a academia. Então esse daí é um amigo que você tem que manter e fazer esse estudo em grupo. É uma das vantagens, sim. Além disso, você consegue observar técnicas diferentes. Você já aprendeu sobre autoconhecimento? Você às vezes é uma pessoa que tem uma técnica apurada, já aprendeu ao longo do tempo em como fazer um mapa mental, porque você é uma pessoa mais visual. Uma outra pessoa tem uma técnica de como fazer registros, estruturas paralelas, comparações. Outra já faz um storytelling, já faz um fichamento, um flashcard. E quando você está estudando com mais pessoas, você tem a oportunidade de entender as técnicas diferentes e muitas vezes para diferentes matérias. A gente vai aprofundar sobre isso, mas eu já te adianto. Muitas vezes você não tem só uma forma de você estudar, mesmo que seja a sua. Por que, Cambuí? Porque às vezes você é visual, você faz mapa mental para direito constitucional, direito administrativo. Para matemática, raciocínio lógico, não vai rolar. Tem que ser de outro jeito. Muitas vezes, para matérias com mais conteúdo, atualidades, também tem que ser de outro jeito. O mapa mental não está dando certo. Então, muitas vezes, trocando a área de conhecimento, trocando a matéria, você também vai mudar a sua forma. E ao estudar em grupo, você consegue entender exatamente isso. Quais são as limitações, quais são as vantagens, desvantagens de cada técnica. Cada um compartilha, pactua e pode desenvolver exatamente essas habilidades. Além disso, recursos. Você sabe que aqui no GRAN nós temos assinatura em grupo aí. Você pode chamar os colegas, né? Aqueles 4, aquele braço direito, esquerda, a pessoa que está com você. Isso vai possibilitar você ter mais acessos, ou seja, a disponibilização de recursos para você, uma vez que muitas vezes sozinho poderia ficar pesado para você, poderia ficar mais difícil para você. Ao se juntar com a galerinha aí, você tem mais recursos. E você tem mais recursos
muitas vezes com compartilhamento de livros, às vezes você tem um coleguinha ali de grupo de estudo que fez direito, comprou livros de direito na época da faculdade, aí você não precisa comprar, você vai ter ali os seus fundamentos. Muitas vezes você vai compartilhar, às vezes, resumos e materiais que ele já passou por aquele caminho, ele já tem. Você vai, claro, adaptar e ajustar para o seu perfil. O que foi válido para ele não necessariamente é válido para você, então você tem que ajustar. Outro ponto importante que a gente precisa observar é desafios do estudo em grupo, potenciais distrações e como gerenciar. Devemos ser parceiros de estudo aí, ter parceiros de estudo que estejam alinhados com o objetivo. Time, entenda o seguinte, quando a gente está falando de pessoas, mais pessoas, para quem dá aula, para quem é aluno mesmo, né? A gente é professor e a gente é aluno a vida inteira, né? A gente está aprendendo. E numa sala de aula você sabe que nós temos diferentes perfis, né, didáticas, e você já deve ter feito um trabalho em grupo, né? E muitas vezes o professor ele teve esse cuidado de tentar dividir um grupo de uma forma que não tivesse distração. Como assim? Quanto maior o grupo, maior a possibilidade de distração. Então, se você faz um grupo muito extenso, você tem mais atividades a serem distribuídas, outras que não são distribuídas acabam ficando concentradas e aumenta a possibilidade de ter pessoas ociosas, pessoas que não vão contribuir como você espera. Por quê? Imagina você no auditório, e aí você está no auditório e faz uma pergunta para o auditório. Qual é a probabilidade de você ter resposta de todos? Impossível. Ali o grupo é muito grande. Quando você tem um grupo de 4 pessoas, 3 pessoas, exige a participação deles, porque não tem como eles disfarçarem, não tem como eles fugirem. Afinal de contas, nós estamos falando de 3, 4 pessoas, é um olhando para a cara do outro. Agora, quando você consegue se esconder atrás da multidão, isso não é possível, porque você vai ter distrações. Muitas vezes, grupos, ainda mais se são grupos mais próximos, mais íntimos, acabam desviando o papo naquele intervalo que você tem entre um ciclo e outro, entre uma matéria e outra, entre uma discussão de uma questão com o exemplo que você deu para uma questão. Você está fazendo a questão de direito penal, quer diferenciar o que é razão, o que é emoção na qualificação do tipo de crime? Aí o que acontece? Uma pessoa dá um exemplo, lá na padaria, lá de casa, e aí a outra já começa a interferir. Mas qual padaria? Ah, essa padaria é legal. Uma vez eu fui lá com fulano, aí pronto, já desviou o assunto. Essa distração você tem que tomar cuidado. Então tem que policiar para você se organizar e não ter distrações que possam atrapalhar e gerenciar. Uma coisa boa do grupo é que você consegue também, por meio até dessas informalidades, tornar aquilo mais leve. Principalmente nos momentos que você não está com nenhuma disposição para você estudar. Se você está cansado, se você está desanimado, muitas vezes essas interferências elas são contributivas, elas ajudam você. Outras vezes não. Por isso é importante você gerenciar. Um passo importante que você precisa ter é o alinhamento do objetivo com todos os integrantes. Você estar com pessoas que andam, que pensam, que objetivam aquilo que você quer, aquilo que você defende, o que você é, vai tornar você uma pessoa extremamente competitiva, um potencial dentro daquilo. Porque a gente é a média das pessoas, das 5 pessoas com as quais a gente convive. Se você tem um grupo aí de 4, 5 pessoas, até esse limite aí, como a gente falou, não deixar muito grande, você tem ali pessoas alinhadas com você, alinhadas com o que você quer, você consegue atingir seu objetivo. Esses dias eu estava falando com uma aluna que estava estudando para TCU. A outra amiga dela também estava estudando para o TCU. As duas estavam estudando, estudo em dupla, né? As duas com o mesmo objetivo, as duas focadas, as duas sem essas distrações, uma ajudando a outra em termos de motivação e disposição. Resultado, uma passou no TCU, a outra não passou. Mas a outra passou no Tribunal de Contas do Distrito Federal, no TCDF. O que isso indica? Que quando você tem um grupo alinhado com o mesmo objetivo, vocês vão atingir os resultados que vocês tanto sonham, vocês tanto querem. Então é importante você ter grupos e pessoas aliadas a você, em vez de pessoas que atrapalham, derrubam você. Uma desvantagem que o grupo tem, que muitas vezes passa despercebido, é o desnivelamento. E isso você também precisa estar atento e atenta.
Muitas vezes você está no estudo mais avançado de um conteúdo e esse avançado no conteúdo, por estar avançado, por ter mais conhecimento, acaba você tendo que explicar e passar para os seus colegas do grupo a sua forma de entender, os seus resumos, organização, e isso acaba consumindo um tempo seu, que você poderia estar estudando e avançando mais no conteúdo em outras coisas, e para eles é muito bom, porque você está passando conhecimento, eles estão acelerando, talvez eles demorariam uma semana para entender aquilo, para compreender a lógica, a conexão entre as coisas, e você passou em 1 hora para eles. Então, para quem adquire essa informação, é excelente. Para quem passa essa informação, tudo bem, fortalece, ensinar é uma das melhores formas de você memorizar. Mas se é algo que você já sabe, é um beabá que você já entendeu, você perdeu o seu tempo. Então, você tem que também procurar deixar o grupo cada vez mais nivelado. Um desnivelamento do grupo é prejudicial a esse desenvolvimento. Último ponto que a gente vai considerar agora, para ter um grupo eficaz, estruturar aí as sessões de estudo, definir metas e ter alguma forma de acompanhamento com ferramentas e tecnologias aí para maximizar essa eficiência. Bom, hoje a tecnologia ela está em tudo. Você está aqui nos vendo por meio da tecnologia. Nós estamos aqui, preparando esse vídeo, esse conteúdo para você por meio de várias tecnologias. Essas tecnologias elas devem trabalhar e ajudar você. Se a gente pensar em aplicativos de suporte, nós não estamos falando só da plataforma do GRAM, nós vamos falar de aplicativos de suporte que a Microsoft ela oferece, que a Google oferece, aplicativos de controle de agenda, controle de atividades, de tarefas, lembretes de calendário, de organização. Todos esses você pode utilizar para fazer uma sistematização de estudo. Organize com esse grupo qual vai ser o período de estudo, o que você pode fazer ou não fazer, qual que é o período de intervalo, quais são os conteúdos a serem estudados, a forma como serem estudados e o que vocês em conjunto vão fazer, porque vocês não precisam fazer tudo junto não, tá? Então, vamos fazer um estudo em grupo, não da parte teórica, vamos fazer um estudo em grupo de debates, em cima de um simulado, em cima de uma tabela de exercícios, cada um faz exercícios em casa, a gente reúne em grupo para discutir, comentar, tirar as principais dúvidas. Você tem como trazer essa ideia do grupo de uma forma mais eficaz, mais eficiente e efetiva ao final de tudo. Então é lógico que utilizar ferramentas como essas ajuda a organizar tudo isso que você vai ter que fazer no seu processo de estudos, montar um calendário, montar um cronograma, seguir esse cronograma e fazer essa organização de intercalação das sessões de estudo. Por fim, hoje a gente falou exatamente sobre o estudo em grupo. E você já experimentou estudar em grupo? Já entendeu e fez essa avaliação se pode ser mais produtivo ou menos produtivo para você? Tenho certeza que, levando em consideração todos esses pontos que a gente mencionou aqui, podem ajudar você a realmente se juntar com um coleguinha ou não, ou afastar daqueles outros coleguinhas que não podem ajudar tanto na sua preparação. Eu sou Eduardo Cambuí, terminamos hoje esse nosso assunto. A gente se vê no próximo assunto. Se inscreve no canal para mais dicas como essa. Até a próxima e vamos juntos! Tchau!